Boa noite, eu sou o pastor Anderson Teixeira. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez em nosso programa Sucesso com Deus. Nossa convidada dessa noite, ela é advogada, empresária, dona da revista Aliança e mãe de 2 filhas. Hoje você vai conhecer mais uma história de sucesso da nossa querida e abençoada amiga Carolina Padrão. Carolina, é um prazer receber o nosso programa, fico muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. O prazer é todo meu, pastor. É uma honra estar participando aqui e contar um pouquinho do que Deus tem feito na minha vida. Que bom. Deixa eu te falar uma pergunta, a primeira pergunta. Nos conte como surgiu a revista. Bom, a revista nasceu em Sete Lagoas, pertinho aqui, né? Eu tinha uma revista secular, eu e meu marido, e um jornal na época. E o Senhor me chamou para fazer a obra. Eu já era convertida, mas eu não quis. Você nasceu num lar cristão? Não, eu nasci num lar católico, a minha família toda é católica, eu sou a única evangélica da família. E o Senhor me chamou para fazer a obra. Ele queria que eu escrevesse sobre as coisas deles para os meus leitores na época. Mas eu não quis, eu simplesmente não quis. Você já tinha uma revista, mas secular? Sim, eu tinha uma revista secular, um jornal secular e um portal de notícias secular. Mas eu achava que eu podia fazer a obra quando eu estivesse pronta e não quando o Senhor estivesse precisando de mim. Então eu fui protelando e deixei passar. Eu achava que não era necessário ser naquele momento, eu não entendia isso. Frequentando a igreja? Frequentando a igreja, eu sonhava com isso, eu sentia que era para fazer. Mas não tomava decisão? Não, alguns profetas falaram, mas eu não decidia. Eu achava que podia ser quando desse. Quando não entendia. Da sua vontade, sim, né? Quando eu estivesse pronta, quando eu quisesse fazer. E aí Deus precisou fazer algo, permitir que algo acontecesse na sua vida para você perceber que aquilo tinha que ser executado. Esse sentimento de fazer alguma coisa voltada para o público evangélico começou em janeiro de 2013. De 2012, aliás, e eu não fiz. E em abril de 2012, o Senhor permitiu que a minha filha mais nova na época, a Dominique, adoecesse. A Nick teve uma pneumonia normal, igual muita criança tem, mas demorou a ser diagnosticada e quando diagnosticou ela já tinha tido um derrame pleural. E ela era muito novinha, com 2 anos. E quando a gente chegou no hospital, a médica virou para mim e falou: "Mãe, vamos ver se ela passa de hoje." Aí que eu entendi que era uma situação séria. Ela chegou, lá em Sete Lagoas, a internação de qualquer pessoa é feita primeiro no hospital municipal para depois passar para um hospital melhor. Então ela foi para esse hospital, lá não tem como ficar a família, é só mesmo a mãe e o paciente. Ela foi para esse hospital, já foi direto para a primeira cirurgia e eu fiquei na enfermaria. Eu lembro que eu entrei no banheiro dessa enfermaria e me ajoelhei no banheiro e falei: "Senhor, eu sei que o que está acontecendo é por minha causa. Eu sei que o Senhor não está me castigando." Você tinha essa convicção que Deus permitiu isso? Tinha. Na verdade, eu acho que eu converti ali naquele banheiro, sabe? Eu já tinha muito tempo de crente, muito tempo de caminhada, mas eu acho que eu converti pelo amor. E quando você converte pelo amor, às vezes... Tem uma experiência real. Sim, e Deus Ele é seu Salvador, mas Ele não é seu Senhor. Então eu fazia o que eu queria. Ele era meu Salvador, eu era salva, na minha cabeça eu era salva, mas Ele não era meu Senhor, então eu decidia o que fazer e não Ele. E ali, naquele momento, eu entendi que o negócio era o contrário, não era eu que decidia. E aí eu falei: "Senhor, eu te entrego a minha filha." Foi a oração mais difícil que eu já fiz até hoje. Falei: "Senhor, eu te entrego a minha filha. Se o Senhor quiser levar, eu entendo. Eu só peço que o Senhor me dê forças para continuar. Mas se o Senhor deixar ela ficar, eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para contar para o maior número de pessoas possível o que o Senhor faz na vida daqueles que deixam o Senhor agir." E esse período do hospital, quanto tempo? 25 dias de UTI, de cirurgias. Mas ali, naquele momento, naquele banheiro, nasceu a revista Aliança. Quando eu terminei essa oração, eu sabia que ela estava curada. Ela ainda precisou de mais 2 cirurgias, fora a que ela já estava fazendo, mas eu tinha certeza da cura. Sentiu algo diferente? Sim. Assim, não... Ali eu não tinha mais dúvida. Foram mais 25 dias, os médicos chegando falando: "Olha, mãe, ela está piorando, ela está piorando." E a Nick era pequenininha na época e ela tinha uma mania de fazer assim, você falava alguma coisa com ela,
Você fala assim, Dominique, não faz isso. Ou não pode. Ela virava para você e fazia assim, pode sim. Aí ela balançava assim e fazia assim, pode sim. Então, quando os médicos falavam isso comigo, que ela estava piorando, aí na minha cabeça eu fazia assim, tá nada, sabe? Eu tinha certeza da cura. Então, na minha cabeça, era como se ela foi realmente piorando, ela precisou ainda de mais 2 intervenções cirúrgicas, a última muito, muito séria. Ela tem uma cicatriz enorme aqui do lado, que ela fala que é a marquinha que Jesus fez nela. Então ela não deixa passar remédio para tirar a cicatriz, nem nada disso, ela acha o máximo a cicatriz. E essa última cirurgia foi bem grande, bem agressiva, precisou raspar o pulmãozinho dela todo, tirar uma parte que já estava comprometida. Mas ela saiu de lá transformada. E no momento que ela saiu, que ela foi curada, você já tinha aquele propósito, né, convicto na sua mente, que falou assim, agora eu vou fazer a revista. Sim. E como que foi essa transição de você ter uma revista já de nome, uma revista, né, que você conhecida no meio secular, e você falar assim, agora eu vou fazer uma revista para crente. Sim. Né, um público, será que não causou aquela dúvida, será que o meu público vai ver isso? Eu vou ter que mudar de público, eu vou atingir? Porque como você como crente, a gente pensa de uma forma, mas e como empresária? É muito diferente. Eu tentei inicialmente adaptar. A minha primeira revista chamava Hobby. E era uma revista de hobby mesmo, de futilidade. Moda, decoração, maquiagem, tudo. E aí eu tentei migrar, passar um pouquinho da palavra para dentro dela, mas não deu certo, porque os leitores não aceitavam, não entendiam, na verdade. E aí foi assim durante 2 meses. O processo todo demorou 1 ano. Até sair a primeira revista. As duas, Sim, mas aí Deus mandou parar. Deus mandou parar mesmo a Hobby e ficar por conta da aliança. E aí foi um processo de 1 ano de construção, de trabalho, até a primeira ficar pronta. Mas não houve a possibilidade de junção. Não porque a gente não tenha tentado, mas o público realmente não aceitou. Não aceitou. E algumas pessoas, né, até amigas, não chamaram sua atenção, não te chamaram de louca? Todo mundo. As pessoas achavam, a maioria não sabia que eu já era evangélica há muitos anos. Então achavam que era fogo de palha por causa da doença da Dominique e que eu ia parar rapidinho. Elas não entendiam que era um propósito que eu tinha feito com o Senhor, que eu não podia parar. Eu precisava contar o que Ele fez. E à medida que eu comecei a contar, porque na época da doença houve uma comoção muito grande na cidade através do Facebook. A gente conseguiu muita doação de sangue, porque ela precisou de transfusão, então acabou beneficiando outras pessoas. E eu vi o poder da mídia a favor de Deus, a favor das coisas de Deus, entendeu? E aí eu falei, dá para fazer alguma coisa, né? E hoje, Carolina, assim, tem quantos anos estão? 16? Tem 3 anos. 3 anos. Foi em 2013. Você se arrepende de ter largado a revista a outra? Eu arrependo de não ter largado antes. Eu devia ter feito a primeira vez que o Senhor me falou, eu devia ter feito. Da primeira vez. E as pessoas que falaram que não ia dar certo, que isso é loucura, e vê hoje tudo isso acontecendo na sua vida? A maioria das pessoas ainda continua achando loucura. Todo mundo acha loucura. Mesmo vendo o número de pessoas. Eles testemunham da sua filha. Sim. Eles não entendem. E depois do testemunho da Nick, começaram a chegar vários outros que me fizeram ver que o meu era uma gotinha no oceano. O que tinha acontecido comigo não era nada. Perto dos outros que foram chegando, das pessoas que começaram a participar, a se envolver, a terem a vida transformada por causa de coisas que leram na revista. Quando o pastor Jorge mesmo foi nossa capa, pastor Jorge Linhares, eu recebi assim muitos e-mails de pastores que as pessoas acham que os pastores das igrejas grandes já nascem grandes, né? Que eles nunca tiveram problema, nunca. E quando as pessoas leram a história dele, entenderam que não era nada disso, que muito pelo contrário era uma história de luta, eu recebi assim muitos comentários, muitos e-mails de muita gente. Isso acontece com todos os testemunhos. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com essa história de sucesso.
Estamos de volta com a história de sucesso com Deus da Carolina Padrão. Carolina, a gente estava conversando agora sobre a troca como empresária, né, de uma revista. Sim. Você vivia de uma revista e Sim. automaticamente mudou o negócio pelo testemunho da sua filha e com uma palavra de Deus. Sim. E como que é isso financeiramente, se pensar nisso? Porque para nós empresários hoje é muito difícil a pessoa mudar de ramo e ter um retorno já do que ela trabalha. Sim. E muitas vezes a pessoa tem que mudar de ramo porque aquilo que ela faz, ela não conhecer Jesus. E muitas pessoas mudam por conta disso, mas tem pessoas que não têm coragem. Como é que foi isso para você? Assim, eu acho que no meu caso não é nem não ter coragem. Eu acho que eu sou medrosa, eu não tenho coragem de desobedecer ao Senhor. Se o Senhor falar comigo uma coisa, eu vou fazer, por mais difícil que seja. E aí, quando Ele mandou parar a hobby e fazer só aliança, eu não tinha escolha, então eu tinha que enfiar a cara e fazer. Mas foi muito difícil, porque a mentalidade até mesmo dos empresários evangélicos é muito diferente. Eles não têm essa visão de que a divulgação é importante, de que você tem que falar do seu negócio, sua empresa tem que ser vista para você conseguir aumentar sua lucratividade. As pessoas não têm essa visão. E no portal, e na revista, e no portal depois, o que acontece? Ah, mas é para Deus, você vai cobrar? Mas você não pode fazer de graça? Sim. Ô, irmão, mas não é para Deus? Não pode pôr minha empresa aí de graça? Ô, irmão, a gráfica não aceita oração. Eu falava assim, brincando e tal, mas é verdade. E aí não dava, mas foi difícil a transição. Mas ao mesmo tempo que essa parte financeira foi muito complicada no início, a parte do retorno do leitor foi muito grande. E logo de imediato as pessoas começaram a gostar, até mesmo os não crentes começaram a ler e a se envolver. E aí, automaticamente... Foi migrando, né, os Sim, leitores. os leitores foram migrando e os anunciantes também. E uma coisa assim que eu venho aprendendo nessa caminhada cristã, Deus nos usa exatamente naquilo que a gente... no pior momento da nossa vida. Aquilo que nós passamos, o deserto, Deus vai nos usar daquilo. Prova maior sua que Deus permitiu você passar isso com a sua filha e você contar testemunhos, né? Deus permitiu isso. Sim. Eu acho isso tremendo você falar, igual você falou assim, se eu tinha problema, depois que eu vi os outros testemunhos, meu problema é desse tamanhozinho. Isso para as pessoas, tem pessoas que acham que o problema dela é maior do que o problema do mundo inteiro. Né? E a gente não consegue ver o que Deus vai fazer na nossa vida, porque nós temos o problema é nosso, acha que, né, o problema é maior do que Deus. E você vê um problema, por exemplo, para mim, o problema da sua filha é muito grande para mim. Sim. E você já viu mim testemunhos já maiores, não é. né? Sim. Me conta isso, como que é conviver com isso? Bom, hoje não tem muito como separar isso da minha vida. Minha vida é isso o tempo inteiro, é o tempo inteiro envolvida com testemunhos, com pessoas falando da obra, com a obra, não tem muito como separar isso. E é difícil você não se comover com a história dos outros, porque você pensa assim, nossa, minha situação está muito difícil, minha filha quase morreu, aí você conversa com outro que a filha morreu. E aí? A sua quase, mas a dele morreu. E ele está ali louvando e agradecendo ao Senhor e falando disso para outras pessoas. E o amor de Deus é tão grande que ele te constrange. Então, você não consegue mais ver o seu problema. Você passa realmente a ser pequenininho. Porque você fala assim, meu Deus, mas o que eu passei serviu para isso? Serviu para acontecer isso tudo? Para tantas pessoas serem tocadas? Para tantas pessoas terem a oportunidade de contar o que o Senhor está fazendo na vida delas? Então, valeu a pena. Valeu muito a pena. E nos conte um pouco mais sobre a revista digital. Porque, né, nessa era nós estamos vivendo, nesse mundo moderno, então você passou agora mais para a mídia digital. Nos conte mais aí um pouco dessa... Isso. Até outubro do ano passado, a revista era só impressa. A gente tinha um site, mas de forma muito simples, não era nada assim... não era nosso foco. E a partir de 1º de janeiro de 2016, entrou no ar o portal Revista Aliança. É o primeiro portal de testemunhas do país. Foi uma ideia que surgiu depois de muita oração. Eu falo que surgiu
no coração de Deus, porque no meu não seria nunca, porque eu não ia saber nem fazer, não tinha a menor ideia de como é que era. E o portal, no início, eu fiquei muito chateada, porque minha formação é em direito, então eu gosto de livro, eu gostava de pegar a revista. Essa mudança me Sim, assusta, né? e o virtual, para mim, falar, ninguém vai acessar esse negócio, meu celular vive travando, como é que eu vou ver isso lá e tal? Então, para mim, era uma coisa muito distante da minha realidade. Com a revista, a gente alcançava um número muito grande de pessoas, em torno de 10 mil, 15 mil, até 20 mil pessoas por mês. Então, eu tinha medo de perder isso, porque crente é muito conservador. Sim, e principalmente os pastores, eles gostavam de pegar a revista, ver ali, folhear. Então, eu fiquei com medo disso. Mas o que aconteceu foi que o acesso foi muito rápido. O portal entrou no ar no dia 1º de janeiro desse ano. E dia 1º de abril, a gente já tinha ultrapassado 200 mil acessos. É mesmo? Eu olhei ontem para ver quanto a gente estava antes de vir para o programa. A gente já teve 263.806 acessos. Isso até ontem. Hoje já tem mais, graças a Deus. Então, assim, hoje a gente está chegando a lugares que eu nunca imaginei. Eu nunca pensei que ali, quando eu tinha ajoelhado no banheiro daquele hospital e falado com o Senhor que eu estava ali para fazer a vontade dEle, que a vontade dEle seria uma coisa assim, tão ampla, tão grande. Isso nunca passou pela minha cabeça. Você sabe de uma coisa? Eu aprendi que as pessoas, ela tem um sonho, tem um projeto, tem a resposta de Deus, mas aguarda Deus abrir o caminho. Deus abrir a porta. Se Deus te falou, se Deus te deu aquela revelação, aquele sonho, você tem aquele projeto, quem tem que dar o primeiro passo é você. Sim. E Deus vai te capacitando. Olha só, te deu a revista, né? Nasceu no seu coração a revista, aí agora a revista digital. Então, sim. Só que quem teve que... Tem coisa que só você tinha que fazer. Sim. Deus não vai fazer aquilo que é para mim ou para você fazer. Verdade. Muitos empresários perdem a chance de ter um negócio que nasce no coração de Deus por falta de iniciativa deles mesmos. Medo de dar o primeiro passo, né? Medo. Porque se Deus... isso aconteceu na minha vida. Se Deus permitiu, se Deus já foi claro, falou assim, ó, agora é com você. Então, só que o primeiro passo é você. E tem pessoas, a maioria das pessoas, ela quer que o negócio caia do céu. Fala assim, ó, tá aqui, você vai fazer assim, assim, assim. Não, não é assim. Então, com você, a gente vê claramente Deus agindo dessa forma. E é incrível que as portas vão se abrindo cada vez mais, coisas que eu nunca pensei, que eu nunca imaginei mesmo. Isso do portal, agora o portal vai virar também um programa de TV, num canal aberto, só de testemunhos também. Porque o que acontece com o testemunho? O testemunho impacta a vida de quem é crente, mas de quem não é também. Porque às vezes, eu falo pela minha família mesmo, fica lá a Bíblia... dia inteirinho, em cima da mesa, você já abre naquele lugar estratégico, assim, não adianta nada. Fica lá, ninguém lê. Já fica amarela. O testemunho não, a pessoa lê, ela quer saber, nem que seja para saber se deu errado, mas ela quer saber. E aí pronto, aí o Espírito Santo age. E é incrível assim, que muda as pessoas, eu falo dentro da nossa própria casa, nossa própria família, não são palavras, é testemunho. Sim. O testemunho é que faz a mudança, principalmente das pessoas que estão ao nosso lado. Porque palavras não adiantam. Não. É só testemunhos. Verdade. E hoje na sua casa, hoje na sua família, você falou que você é a única cristã ainda, ou você já conseguiu aí que os seus familiares se convertessem? A minha irmã já aceitou Jesus. Os meus pais já leem um portal, o que já é. Então aguarde só um pouquinho, que nós já voltamos já com o final dessa história. Estamos de volta e hoje estamos recebendo a Carolina Padrão com a sua história de sucesso. Carolina, todos que passaram por aqui, né, com as entrevistas que a gente faz, são personalidades, empresários, jogadores de futebol. E uma coisa que é visível em todos os empresários. O que você fala do dízimo?
Pastor, eu tinha muita resistência, até porque no início do portal e da revista mesmo, não dava lucro. Eu falei, mas como que eu vou dar Que você não... o que eu não tenho? Não está entrando ainda, porque na época da revista secular era ótimo, mas agora não estava entrando. Aí eu entendi que Deus não precisa do meu dinheiro. Deus precisa da minha obediência. Não é o meu dinheiro, é a minha obediência. Ele não quer saber se eu vou dar 10%, ele só quer saber se eu vou obedecer. E quando eu entendi isso, é aquilo que eu falei antes. Meu problema é não ter coragem de desobedecer. Então eu não posso deixar de dar. Porque se ele só está esperando a minha obediência, quando eu olho e vejo das centenas de testemunhos que tem no portal, como ele tem sido fiel comigo e com todas essas pessoas, eu não posso falhar no pouco que ele espera de mim. Não posso. E uma coisa que, né, nosso público, acho que fica muito sério isso, as pessoas acham que o dízimo só traz a prosperidade financeira. Nós estávamos conversando isso antes, a prosperidade de Deus, ela vai além do dinheiro. A prosperidade de Deus vai na saúde, a prosperidade de Deus vai na paz. Né? Você tem paz dentro de casa, você tem paz na sua vida, mesmo com os problemas do dia a dia, mas a gente consegue contornar de forma diferente. Sim. E isso que é a prosperidade de Deus. Eu tenho visto isso na minha vida, né, gente? As pessoas que a gente conversam aqui, que são dizimistas, a gente consegue ver claramente Deus agindo dessa forma. E você falou uma coisa muito séria. Deus não precisa do nosso dinheiro, Ele precisa da nossa obediência. Sim. E a partir do momento que a gente começa, né, a ser dizimista, vamos dizer assim, ser fiel, Deus começa a ser fiel com a gente. E aí vai mais uma vez a parte do testemunho, porque as minhas filhas me veem fazendo, e aí elas fazem também. Elas tiram do delas e ofertam e dão o dízimo, independente de mim, elas fazem a parte delas, elas veem isso. E uma coisa que me impressiona muito, que a gente vê na hora da dificuldade, do aperto, você mesmo, você daria o dinheiro que você tivesse para salvar sua filha. Nossa, com certeza. Qualquer um dá o dinheiro que tem para salvar um filho da droga. Sim. Né? E com Deus não precisa disso. Não. Então se você tem Deus, se a gente confia em Deus, né? Ele salva, Ele cura, Ele liberta, não precisa de dinheiro. É pela graça. Ele não faz por nós, porque pelo que nós fazemos, Ele faz pelo amor que Ele tem por nós. E o mínimo que a gente pode fazer é retribuir isso. E uma pergunta que eu faço assim, para todos que vêm aqui, eu queria que você falasse, agora olhando para aquela câmera ali, o que é sucesso para você? Bom, sucesso para mim hoje é uma coisa que para muita gente não tem nada a ver com sucesso, mas sucesso para mim hoje é poder estar o dia a dia com as minhas filhas, é poder acompanhar o crescimento delas, é poder falar de Deus para elas, é poder falar de Deus para as pessoas sem ter aquele receio de ser mal interpretada, é poder falar o que Deus fez na minha vida. Eu acho que o Senhor está muito certo no que o Senhor falou da prosperidade, porque a prosperidade financeira é o mínimo. O resto é muito maior. A prosperidade financeira vem quando a sua fidelidade vier também, quando a sua obediência vier. E aí ela vem. Mas sucesso para mim hoje é andar com Cristo, é andar com Jesus. E é poder falar isso, testemunhar isso para as pessoas. Isso que é sucesso. Amém. Porque, né, tenho certeza que você conhece pessoas assim também, no nosso dia a dia a gente conhece pessoas tão prósperas, né, que Deus dá oportunidade para todos, mas conheço pessoas tão prósperas, né, que dinheiro não é um problema para ele, mas que tem uma vida vazia, né, família destruída, e isso, para mim, isso não é prosperidade. Não, são aquelas pessoas, é até engraçado dizer, mas a única coisa que elas têm é dinheiro, né? É a única coisa. Mais nada. Exatamente. Tanta gente querendo dinheiro e a única coisa que elas têm é dinheiro. Exatamente. Carolina, agora, se fosse para você fazer algo diferente, algum erro que você já cometeu com relação ao seu negócio, não preciso falar o erro, queria que você falasse assim, você retornaria, faria tudo de novo, diferente, ou você acha que o que você errou, mas com esse erro você aprendeu e você faria tudo de novo? Eu errei muito,
na verdade, na parte da empresa, antes da empresa. Eu errei muito por querer acertar demais. Exatamente, e por não planejar e por não fazer a coisa certa. Mas o pior foi errar por não fazer. Eu teria começado antes. A primeira vez que Deus falou comigo, faz, eu teria feito. Eu sei que seria tudo diferente hoje. Esse para você... Esse foi o pior erro. Tá vendo? E a gente acha que, né, que tem outras coisas. Eu também percebo isso. Eu falo que é tudo momento de Deus também. Deus Sim. sabe todas as coisas. Mas tem hora que eu me culpo por não ter feito as coisas de Deus antes. Sim. Né? De não ter realmente firmado antes, porque eu tenho certeza que eu ia colher uns benefícios mais cedo. E isso também mas eu falo assim, tudo tem sua hora, Deus sabe de todas as coisas, mas tem coisas que realmente, como empresário, Deus, ele não tem como entrar em certas decisões da gente. Não. A decisão é nossa. Eu falo que ele é tão gentil que ele não interfere nas decisões. Verdade. Mas tem decisões que deixam marcas que são difíceis de ser apagadas. E isso, a gente comete erros que prejudicam toda a nossa família. Não ter começado na hora que Deus mandou prejudicou a minha empresa, prejudicou minhas filhas, prejudicou meu casamento, prejudicou tudo. Hoje, se eu pudesse voltar atrás, eu obedeceria na primeira vez que ele falou. Agora, que mensagem que você deixaria para uma pessoa que está começando um negócio agora? Bom, quem está começando, a primeira coisa que deve fazer e que é fundamental para o resto é orar. Orar e ler a palavra, porque ali tem tudo. A gente acha que não tem nada a ver com a empresa, não tem nada a ver com o negócio, mas tem tudo a ver. Então ora porque o Senhor, o Espírito Santo vai te direcionar, é isso que Ele promete na palavra dEle, que Ele vai nos guiar pelo caminho certo. Ora, e a gente tem mania de orar, não, já orei um dia, já deu. Não espera a resposta, né? Então ora, aguarda a resposta. Às vezes, não, mas eu preciso decidir hoje, Deus não está falando hoje. Está falando sim, você que não está ouvindo, Ele está falando sim. Então ora, põe na mão dEle de verdade, não põe e tira, não. Eu pus e tirei tantas vezes, sabe? Não, Deus está demorando, eu mesmo vou resolver esse negócio. Não, põe e deixa que Ele vai fazer. O Carolina, assim, cada história que a gente ouve, cada testemunho, a gente sai daqui tremendamente abençoado. Eu quero te agradecer, né, pela sua disponibilidade de estar aqui hoje com a gente, um testemunho tão edificante, né? A gente falou de testemunho da sua filha, da sua empresa, e isso nos edifica. Eu quero deixar uma palavra para vocês que estão nos assistindo. Não desista dos seus sonhos. Deus tem um projeto para cada um de nós. Viver ou não esse projeto, a decisão é nossa. Agora, como a Carolina falou, não desista, ouve a voz de Deus. Eu já errei muito por não ouvir a voz de Deus. Se você não estiver ouvindo a voz de Deus, aguarde, é tempo de esperar. Então que hoje fique essa mensagem. Com Deus nós podemos todas as coisas. Nós ouvimos um testemunho aqui de uma mãe que literalmente entregou a sua filha e falou, Deus, faça a tua vontade. Deus não só restituiu, né, a saúde da filha dela, mas deu para ela um negócio, hoje uma revista, né, de sucesso, uma revista de nome, e Deus pode fazer isso com qualquer um de nós. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Um abraço para todos vocês.